A gente está em contato agora para falar conosco a respeito disso. O professor da Fundação Getúlio Vargas, ele é especialista na área de segurança pública, ele é integrante também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, professor Rafael Acadipani, que está sempre conosco por aqui também. Olá, professor, bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia quem está nos assistindo. Bom dia. Não é novidade que a população apoie esse tipo, né, de operação. O senhor mesmo já sabe disso, né? Só que isso traz aí uma ferramenta política muito forte, né? Quais são as consequências? Como que o senhor vê as consequências dessas pesquisas de opinião da população em relação a essa mega operação? Então, Fabiola, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que entender um pouco por que está acontecendo isso, né? Primeiro que, historicamente, no Brasil, é da faixa dos 50, 55, 57%, você vai ter o apoio sempre da população a esse tipo de medida, né? E o que para mim acontece é que as pessoas elas estão desesperadas. Segurança pública mexe com o medo das pessoas. E quando elas veem uma solução que parece que é uma solução que vai resolver o problema, que é, entre aspas, extirpar essas pessoas que estão causando o problema, elas abraçam, elas querem, porque ninguém tem segurança, né? Você sai, esses dias mesmo aqui em Perdizes, na rua, quase levaram meu celular se eu não tivesse atento. Ninguém aguenta mais, né? Porque segurança pública mexe com a essência, mexe com o medo, mexe com esse elemento que é o elemento mais primitivo das pessoas, e aí elas vão querer ver soluções e elas vão pensar de forma complexa, elas vão querer ver a coisa de forma rápida. O segundo ponto é que muitos políticos usam disso, né? E às vezes a pergunta que fica é: será que tem mesmo interesse desses políticos de resolver o problema? Porque dá muito voto mesmo em segurança pública e esse tipo de ação, como aconteceu no Rio de Janeiro, né? Então acho que esse é um ponto central, né? E muitos desses políticos, o discurso é muito diferente da prática, quando estavam nas instituições policiais e agora no parlamento. Então é isso, mas a gente não vive, a gente vive num meio onde o que conta muito mais é a lacração na mídia social, a gente vive num meio onde o que interessa muito mais é a imagem das coisas, e aí a gente fica correndo atrás do próprio rabo na segurança pública como a gente está há tantos anos. Olha, tem um detalhe que me chamou muita atenção, professor. Eu fui atrás do Datafolha, feito depois do massacre do Carandiru. Morreram lá 111 presos, né? Foi uma chacina que era a maior antes dessa que ocorreu no Rio de Janeiro, agora com 121 mortos, entre os quais 4 policiais, né? E o Datafolha fez uma pesquisa, e essa pesquisa mostrou, ali feita nas pegadas do massacre do Carandiru, que 53% dos entrevistados consideraram que a PM agiu errado no massacre do Carandiru. E agora nós estamos verificando, e não é a primeira pesquisa, outras já foram feitas em relação ao mesmo tema. O próprio Datafolha, nesse final de semana, mostrou que a maioria apoiou o que foi feito lá no Rio de Janeiro, né? Segundo o Datafolha, foi 57%, a Quest 58% de pessoas consideraram um sucesso o que aconteceu no Rio de Janeiro. Isso se deve à deterioração do problema da segurança pública? Como se explica que lá atrás, na chacina do Carandiru, possa ter sido feita uma pesquisa como essa, em que a maioria reprovava, e agora não temos notícia de pesquisas recentes em que a maioria não faça senão aprovar a violência policial, né? Houve uma deterioração do ambiente desde então? Acho que os dias eu penso em 3 fatores aí, né? O primeiro deles é que a gente estava num momento histórico em que a gente saía de um regime que era um regime mais arbitrário, né? Que era um regime ditatorial. Então isso não está no contexto, estava mais próximo essa lembrança das pessoas, as pessoas viveram isso que aparece naquele filme Ainda Estou Aqui, né? Então acho que isso é um ponto. O segundo ponto é que são momentos diferentes, né? Acho que uma coisa é uma invasão de um presídio e a outra coisa é essa tentativa de prisão numa área que é uma área tomada pelo Comando Vermelho, uma área onde as pessoas são exploradas, né, acho que são contextos diferentes. E a terceira, eu concordo com você, eu acho que existe uma deteriorização da sensação de segurança, né? A gente vê aqui, a própria em São Paulo, esse final de semana, uma jovem acabou sendo morta. Quer dizer, a gente vê que a situação ela só piora. A gente não percebe melhorias, a gente não. E quando aparece um espasmo
que parece ter algum tipo de solução para as pessoas, né, para as pessoas comuns aí do assunto, aí a gente vê que as pessoas ficam, né, muito, muito interessadas em que isso aconteça, que se resolva. E também o que aconteceu ali, evidentemente, como já vocês sabem, vocês me conhecem, eu não sou a favor de letalidade policial, mas a situação, a operação em si, é muito difícil. As condições do trabalho do Rio de Janeiro para os policiais, elas são muito difíceis, muito complexas, e eu acho que isso também, e morreram policiais, né? Isso gera uma identificação positiva da população, porque, de fato, é muito difícil essa situação do Rio de Janeiro, né? Questões que foram também questionadas aí à população em relação às pesquisas. Uma delas fala em, inclusive, colocar essas facções como classificá-las, essas facções como organizações terroristas. Né? 72% dos entrevistados concordam em enquadrar as organizações do crime organizado como organizações terroristas. Alguns políticos também dizem isso, o próprio governador Tarcísio de Freitas falou sobre isso. O senhor concorda com isso? Essas organizações devem ser consideradas organizações terroristas? Fabiola, para mim isso é um não debate, né? Eu acho que isso vai passar, pelo jeito que a situação está no Brasil hoje, isso vai passar, e por todo o contexto geopolítico do que está se colocando, isso vai passar. Eu não sei o que que essa legislação colocando como terrorista, no que isso avança diante daquilo que a gente já tem, né? E de fato essas organizações, elas têm de fato práticas que se assemelham sim a grupos terroristas, como tinham o Fevereiro Luminoso, como tinham as Farc. Essa é uma questão que se coloca. Agora, eu acho que se de fato isso passar e se isso for aprovado, eu acho que isso tem que acontecer para todo mundo, né? Então, assim, o político que recebe dinheiro do PCC precisa ser enquadrado como terrorista. O policial que recebe dinheiro do PCC precisa ser enquadrado como terrorista. O juiz de direito que recebe dinheiro do PCC precisa ser enquadrado como terrorista, né? Então a gente precisa ter as punições que sejam as punições adequadas para toda essa cadeia que está relacionada com o crime organizado, né? E acho que isso é muito importante. Então, eu acho que isso vai gerar se isso for feito mesmo, vai gerar uma série de consequências, porque isso pode gerar sanções econômicas contra o Brasil, na medida em que, principalmente na medida em que você vê grupos criminosos onde é uma amálgama entre a atividade econômica do crime e a atividade econômica do formal no Brasil, né? Significa, então, que a gente pode exportar álcool, na medida em que a gente viu que tem uma presença forte do crime organizado nisso, os países do mundo vão querer comprar o nosso álcool, na medida que isso está se colocando. O sistema bancário brasileiro, ele deve sofrer sanções na medida em que existe lavagem de dinheiro pesada acontecendo aqui de organizações terroristas, na medida em que elas se transformam como organizações terroristas. Acho que essas são todas as perguntas que a gente deve imaginar. Então, assim, se isso for passado, eu acho que vai passar, né? E essa é a bandeira do momento, né? A bandeira do momento é falar de organizações terroristas. Daqui a pouco eles vão inventar uma outra coisa para tentar resolver o problema. E resolver o problema mesmo não se resolve, né? A jovem é morta aqui em São Paulo com um tiro na cabeça, a gente não vê uma resposta. Geralmente a resposta vem depois, porque a resposta nunca vem antes, né? Por que essas pessoas não estavam presas antes? Por que não se instruiu um inquérito de tal sorte que essas pessoas ficassem mais tempo na prisão? Por que não se mudou legislação para que essas pessoas ficassem presas? Então, assim, tudo vem depois, né? Infelizmente vem depois, as pessoas estão morrendo, estão perdendo seus aparelhos celulares, estão sofrendo e a gente continua nesse estado de miséria e insegurança pública que o Brasil vem e que faz com que as pessoas queiram soluções extremas. Pessoas querem também o Exército ajudando, né? Na pesquisa Datafolha, 76% pedindo para que o Exército atue na segurança pública. É o caso no Rio de Janeiro, professor? Quando a gente vê, por exemplo, aí essa tentativa do governo federal em ajudar, no que o governo federal poderia ajudar o governo do Rio de Janeiro? É oferecendo o Exército? Ele está preparado para entrar nas favelas? Então, Fabrício, isso é uma coisa que os próprios comandantes das Forças Armadas têm meio ojeriza com essa situação, né? Porque você vai colocar uma tropa ali, como já se aconteceu em outros momentos, não é uma coisa que é uma coisa nova, né? De fato, essa imagem é horrível, né? Essa imagem desses policiais sendo atingidos é uma coisa horrorosa, né? Como a gente mostra, desculpa interromper e falar disso, a gente mostra como que a coisa saiu completamente do limite da situação, né? Mas voltando aqui, a questão do Exército, assim, já foi colocado outras vezes, já atuou outras vezes e não teve solução, né, Fabiola? A gente viu que não foi uma coisa que resolveu. Talvez o Exército entrar de novo, eu tô batendo na mesma tecla faz tempo. Qual que é a estratégia para enfrentar as facções criminosas no Brasil?
qual que é a estratégia, qual que é o objetivo de curto, médio e longo prazo para a gente retomar essas áreas do Rio de Janeiro, onde a polícia não consegue entrar, que o policial é alvejado. Né? Quais que são as estratégias que a gente vai adotar para tirar e para diminuir a corrupção de agentes públicos, porque essas facções existem, porque elas contam com a anuência de muitos agentes públicos que hoje ficam aí vociferando, falando uma série de coisas, defendendo um tipo de operação, mas estão abrindo a gaveta e recebendo dinheiro. Né? Então, qual que é a estratégia que vai ser feita para fazer esse enfrentamento? Qual que é a estratégia para a gente mudar essa realidade da segurança pública? Talvez o Exército, em algum momento, cumpra um papel e tenha uma importância. Claro que, de repente, pode sim que tenha, né? Em momentos específicos. O Exército pode passar inteligência. O Exército tem um papel importantíssimo de cuidar das nossas fronteiras, que ainda isso está deixando muito a desejar, né? Principalmente ali na região da Amazônia. A gente precisa ter um efetivo mais forte, a gente precisa reforçar a Polícia Federal, a Receita Federal, a gente precisa integrar todo mundo e talvez sim o Exército tenha algum papel em algum momento para atuar na segurança pública do Rio de Janeiro. Eu não descarto isso, não. Agora, dentro de uma estratégia, dentro de uma lógica, dentro da solução ou de um caminho para solucionar o problema. Infelizmente, a gente fica vivendo de espasmos. Uma coisa aqui, uma coisa acolá. É quando acontece, o governo federal discute com o governo estadual, o governador discute com o governo federal e fica nessa coisa e nada se resolve, né? Tem alguma. O senhor acha, professora Cadipani, que terá alguma consequência para o Cláudio Castro ou apenas votos, mais votos para ele? Porque tudo indica mais votos, né? Ele está sendo ovacionado nos lugares onde ele vai, ele não estava tão bem nas pesquisas como ele está hoje. Eu acho que tem aí uma possibilidade política. Isso sempre deu voto no Brasil, né? Não é uma novidade, digamos assim, né? Desde Maluf, quer dizer, a gente tem um histórico desse tipo de situação dar voto, né? E, de novo, como eu comentei antes, pô, é um absurdo o policial entrar e ser baleado dessa forma que a gente viu aí na tela. Isso é inconcebível, isso não pode acontecer. Agora, qual que é a estratégia de médio e longo prazo, né? Pra gente enfrentar esse problema. Agora, que eu acho que tem muita gente querendo surfar nas questões políticas, a gente vê o próprio governador de São Paulo, o próprio secretário de Segurança Pública de São Paulo, governador de Minas Gerais. A gente vê aqui em São Paulo, né? Alguém na rua, alguém se sente tranquilo em andar nas ruas de São Paulo? Melhorou alguma coisa a segurança pública em São Paulo ao longo desses 4 anos? Mudou? As pessoas se sentem mais seguras? A gente tem menos ações criminosas? Tá reduzindo o indicador. Claro, tá reduzindo no Brasil inteiro, não é uma especificidade de São Paulo, né? Então, assim, é muita conversa, né, Fabiola? É muita gente querer... Esse negócio de mídia social, ele criou essa possibilidade das pessoas querem ficar lacrando, ganhar voto, criar lacrando, estamos na porta da eleição, então muita gente fica surfando nessa onda, toda essa violência, fica subindo nos corpos para fazer palanque. Só que resolve, né? Quem está aqui, né, nos assistindo se sente seguro andando na rua, né? Quantas pessoas mais vão morrer com um tiro na cabeça por causa de um celular? A gente não vê solução, não vê nenhuma mudança, não vê nada efetivo sendo colocado. É bravata, bravata, bravata. Aí fica difícil, né, Fabiola? Tem momentos que eu desanimo bastante quando eu vejo o cenário do Brasil, né? Porque a gente vê esses jovens aí, esses policiais sendo alvejados dessa maneira, muito policial sério, dedicado, honesto, querendo trabalhar e não conseguindo fazer o seu trabalho, porque tem todo um sistema político, às vezes um sistema corrupto, sim, que impede que ele faça o trabalho como ele deveria fazer. Então é isso, né? Assim, a gente fica vendo um monte de gente querendo trabalhar direito, que são, eu reputo muitos dessas pessoas, agentes que estão aí na ponta da linha, como verdadeiros heróis, só que assim, todo mundo vive sobra de elite, né? O 1 e o 2. E aí a gente fica muito preso no 1, só que e a consequência do 2, né? E todo esse sistema, a estrutura que alimenta esse crime organizado e que se beneficia desse crime organizado. Isso a gente não tenta mudar, né? Agora, professor, o senhor falou uma palavra que é uma palavra-chave, que é estratégia, né? A definição de uma estratégia que seja factível, que seja que dê resultado, ela não passa pelo reconhecimento de que essas operações espetaculosas, como essa do Rio de Janeiro, elas perderam a serventia. Não lhe parece que esse tipo de operação deveria ser substituído por algo mais estratégico? De resto, a ideologização desse debate não é o caminho mais longo para que qualquer projeto seja efetivo no Brasil?
Então, né, eu acho que infelizmente não existe modelo mental disponível para as pessoas que mandam e que tomam decisões para anotar isso, né? Eu acho que o modelo mental, quando o juiz dá ordem e vão fazer, eles pensam que é isso que tem que ser feito e vão atuar dessa maneira. Porque não tem informação, porque não tem uma visão diferente sendo colocada. Então, acho que isso fica muito difícil. De novo, eu já falei aqui, eu não sou contra a operação policial, acho que tem momentos, principalmente no Rio de Janeiro, onde os líderes de facção estão entrincheirados nas comunidades, você vai ter que entrar só que tem que entrar direito, tem que entrar de fato com mais efetivo do que com poderio de força. Você tem que entrar de uma forma a fazer o trabalho que tem que ser feito. Pode haver letalidade? Pode, mas isso não pode ser a marca e não pode ser isso que seja celebrado na operação. Mas falta muita estratégia. Falta estratégia de segurança pública, falta uma visão estratégica do governo federal, dos governos estaduais, falta uma articulação de esforços. Na verdade, a segurança pública no Brasil é relativamente fácil de resolver, porque falta tudo, né? Bom, durante a sua fala, em algum momento, né, o senhor falou a respeito de um caso que aconteceu em São Paulo, uma notícia triste, está entre as notas mais lidas, inclusive, na nossa página, que é a morte de uma jovem numa tentativa de assalto. A Polícia Civil de São Paulo está tentando identificar, neste momento, os criminosos responsáveis pela morte de Beatriz Munhoz, de 20 anos, em um assalto que aconteceu na zona leste da cidade de São Paulo. A gente tem as imagens, inclusive, se a gente puder mostrar, Giovana, as imagens desse crime, tá aí, ó. São imagens registradas, há uma tentativa de assalto e o momento, inclusive, eu acho que ela é baleada. Não sei se tem essa... No momento em que ela é baleada, a gente vê essas imagens que aconteceram na zona leste da cidade de São Paulo e, infelizmente, que acabou com a morte da Beatriz Munhoz. O latrocínio foi registrado por câmeras de segurança de onde o crime aconteceu. Ele aconteceu no sábado, na rua Professor Fonseca Lessa, em Sapopemba. Os criminosos ainda não foram localizados. A polícia está com essas imagens de câmeras de segurança para tentar identificar esses criminosos. São 2 assaltantes que assaltaram a Beatriz, o pai e o namorado. Estavam os 3. O assaltante acertou a jovem com um tiro na cabeça. Durante o assalto, Beatriz sai de um carro, né? Ela sai do carro e, de certa maneira, ali, ela reage ao assalto com um spray de pimenta. Ó, a gente está vendo aí essa imagem, exatamente. É a Beatriz ali, ela está com um spray de pimenta que ela joga num dos assaltantes. E aí, na sequência, ela acaba sendo atingida, né? O outro criminoso vira e atira contra ela, o que acabou provocando a morte dela. E ela estava, inclusive, dentro do carro ao notar que o pai e o namorado tinham sido abordados, aí ela corre em direção ao homem e joga o spray de pimenta. Um caso muito triste e está sendo ressaltado aí também a questão da reação dela, né? É difícil analisar um caso como esse, mas eu acho que é o resumo da insegurança que São Paulo vive também, né, professora Alcadipani? Queria te ouvir a respeito do desdobramento neste caso. Fabiola, as pessoas estão desesperadas, né? De repente você não sabe se essa pessoa está pagando esse celular em 15 prestações, que é o dinheiro da vida dela que está ali, se ela tem as fotos da mãe dela, entendeu? A gente não sabe o que está por trás das pessoas, elas não têm que andar na rua e sofrer esse tipo de coisa, né, Fabiola? Mas, Fabiola, vamos voltar um pouquinho, né? Quem tem que fazer essa investigação é a polícia de investigação, é a polícia civil, né? Vamos analisar, a gente anda para a cidade de São Paulo, a gente vê. Você vê as viaturas que a Polícia Civil de São Paulo tem ainda hoje? A gente vê Palio, a gente vê Blazer, antiga, daquelas antigas, né? A gente já entrou no distrito policial, entra no distrito policial para a gente ver quais são as condições de trabalho que esses policiais têm no distrito policial, né? Falta gente, falta efetivo, né? Falou-se tanto de aumento para os policiais, não foi se dado aumento nos policiais. Pelo que eu estou escutando, o ano que vem vai ser 0 de investimento para a polícia, 0 de investimento, né? No orçamento do ano que vem, no que está se configurando é 0 de investimento. Você não dá as condições de trabalho para que o trabalho se desenvolva e para que você desbarate essas quadrilhas, para que você... Depois que está morto, não adianta, né, Fabiola? Depois que está morto, não adianta prender.
né? E a condição de trabalho, a Polícia Militar sofre grave falta de efetivo em São Paulo também, né? Ela não tem efetivo, falta efetivo, tem decaído o número de policiais. Na verdade, tem alguns momentos em que sai mais policial do que entra na Polícia Militar, né? O policial tá trabalhando 12 por 36, esse policial ele tá massacrado na forma de se trabalhar, tendo que fazer bico, todos eles, todo mundo tendo que fazer bico, quem corre pro lado certo, né? Tendo que fazer bico, fazer um outro tipo de trabalho, né? Você não vê um plano estratégico para melhorar as instituições policiais, né? Você vê uma questão de que, às vezes, para você ocupar um cargo de liderança, principalmente na Polícia Civil, você tem que ser amigo do deputado. Não é o cara mais competente que vai ocupar esse cargo, né, Fabiola? Então, assim, é muita conversa. Agora, em época eleitoral, a coisa fica ainda pior, né? É muita conversa, né, Fabiola? É muita bravata, é muito falatório e pouca coisa concreta, pouca coisa que de fato faz com que você melhore a situação de segurança pública, você consiga melhorar as condições de investigação, você melhore o trabalho. E a gente vai ficar vendo esse tipo de tragédia. A pessoa, ela tá desesperada, ela fica desamparada, ela reage por quê? Porque ela não percebe que o Estado vai reagir, vai ajudar, vai apoiar, né, Fabiola? E aí fica muito difícil. É absolutamente lamentável isso que está acontecendo. É absolutamente lamentável mais essa jovem morrer, e vai morrer mais gente porque fazem essas atitudes erradas, não investem na polícia como deveriam investir, não cuidam da polícia como deveriam cuidar, não investem nas outras áreas, no desenvolvimento econômico. De novo, Fabiola, a gente vai cansando porque a gente vai acompanhando isso há tanto tempo e é a mesma ladainha e pouco muda.